Bom, boa tarde, meus amigos. Hoje, 17 de abril, quinta-feira, vamos falar sobre o tema, que é uma pergunta, né? E se tudo estiver errado? Normalmente, na vida que nós estamos vivendo hoje, são tantas contradições, né? Tantos paradoxos, tantos contraditórios, tantos senões, que normalmente você já deve ter ouvido essa frase, né? E se tudo der errado? Porque as pessoas já não têm mais uma perspectiva de que a coisa vai dar certo. Não é assim? Então vamos abordar alguns assuntos. Vamos lá. Às vezes, você não tem nada a ver com os delitos do seu próximo, correto? Mas acaba respingando em você. Portanto, use o princípio da sabedoria, que é temer a Deus. Você irá poupar a vida de muita gente. Em Provérbios 27:11 diz assim: "Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam." Tem gente sem expediente algum. Suas mãos estão sempre fechadas, remidas, né, no bolso e bem escondidas. Mas as que são solícitas se revelam suaves para acariciar e fortes para proteger. Percebeu? Eu gosto dessas expressões assim, que são bem antimônicas, ou antimonia, né? Não sei se a palavra antimônica existe. Acho que seria mais um neologismo. Eu gosto quando fala assim: tem mãos que se revelam suaves para acariciar, mas elas também são fortes para proteger. São duas verdades distintas que andam juntas. Quando duas verdades distintas andam juntas, isso é uma antinomia. Ou seja, a mão ali, ela serve para suavizar e a outra mão para proteger. São ações diferentes, mas são verdades iguais. Entendeu? São verdades diferentes, vamos botar assim, melhor, mas distintas, mas elas fazem um serviço maravilhoso, vamos botar assim, tá bom? Você consegue levantar as suas mãos ao alto sem medo de se expor? Esse aqui é o problema, tem que dar satisfação a terceiros. Em Provérbios 12:24 diz: "A mão diligente dominará, mas a remissa que está fechada será sujeita a trabalhos forçados." Percebeu que quanto mais você se esconde, o trabalho aumenta para você? Faz uma retrospectiva aí da sua vida e percebe que quando você mais endureceu o seu coração, maior aumentou o seu trabalho, ainda que você estivesse certo na sua proposição, né? Na sua proposição filosófica futurística. Tem muita gente que você fala isso, ninguém entende nada, né? Mas é tão engraçado. Então, é notório que a maioria das pessoas detestam o ensino. O brasileiro, então, não gosta do ensino, não gosta de ler, não gosta de estudar. Se tiverem uma desculpa qualquer para abandonar o aprendizado, saiba que o farão. Gente, eu fui professor de grego, né? Sou ainda, mas não estou dando mais aula em faculdade, mas por isso que você vê que a pessoa não estuda, entendeu? E o livrinho que eu usava, que era do reverendo Francisco Leonardo Chocovik, um holandês, eu não sei se ele está no Brasil ou se ele está na Holanda, né? Mas eu o conheci em Campinas. Ele dizia, está escrito no livrinho dele, né? Ele fala assim: ó, você tem que pelo menos ler 20 minutos por dia isso aqui. As pessoas não conseguem gastar 20 minutos. Entendeu? Aí não aprende. Por isso que a frase, né, que tem a ver com o nosso tema, que mais se ouve hoje em dia é: tá tudo errado nessa vida. Não é verdade? É o que a gente mais ouve. Ou o mundo está de cabeça para baixo. Ou mais ou menos isso. Em Provérbios 10:17 diz: "O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas
O que abandona a repreensão anda errado. Entendeu? Não preciso nem explicar. Tempos eternos e gerações inteiras estavam à sombra do maior mistério divino, Cristo. Mas agora, ele foi totalmente identificado ao mais inesperado de toda e qualquer expectativa. Você, que de forma inexplicável crê nele, percebeu isso? De repente, você ouve uma mensagem da palavra do Senhor e aquilo toca no seu coração, você não consegue entender. Você às vezes nem leu a Bíblia, mas alguém falou, como aconteceu comigo. Eu já dei esse testemunho aqui. Eu simplesmente estava sentado em determinado lugar, num bairro de Vitória, e aos 500 metros de distância, alguém gritou o salmo, naqueles alto-falantes de corneta, que é proibido, né? Hoje em dia, falou o salmo, capítulo 3, não, Apocalipse 3, verso 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né, e deixar eu entrar, eu vou entrar e vou fazer vida. Aí eu falei, gente, os caras estão falando para mim. Pronto, a partir dali, nem fui naquela igreja, fui numa outra que tinha, deu perto. Me converti com 17 anos. E essa frase, eu ouvi no dia 13 de agosto, na sexta-feira, 13 de agosto, em 1982. Pode ir no seu calendário aí, no seu smartphone, e acha lá, que você vai ver, 13 de agosto, sexta-feira, 1982. Olha quanto tempo que tem. Né? Então está aí, em Colossenses 1,26 diz assim, o mistério que estivera oculto, olha só, dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Repara que ele se manifesta de cima para baixo. Por isso que nós falamos que Deus se revela, depois é um triângulo, ó, Deus se revela, depois ele inspira homens para escrever, e depois para cá ele ilumina, né, através do seu espírito, homens para entender o que foi inspirado. E aí consegue-se, então, ter uma relação com Deus. Por isso que nós falamos que primeiro é a revelação, e só existe uma revelação. Às vezes eu vejo os crentes falando assim, Deus me revelou tal coisa. Aí eu sempre corrijo e falo assim, não, o termo teológico certo é Deus te iluminou, através de uma leitura que você fez, ou te deu um sonho. Isso é uma iluminação de Deus. E detalhe, ó, tem que bater com a Bíblia, se não bater com a Bíblia, é só coisa da sua cabeça. Tá? Então, o meu desejo é que você entenda que Deus se revelou, Deus se despiu de Deus, eu já falei isso aqui várias vezes, se vestiu de homem em Jesus Cristo, inspirou homens a escrever o seu texto, a sua palavra, e agora ilumina pessoas para entender. É por isso que nós lemos e entendemos. Porque se o Espírito não iluminasse a nossa mente, não iríamos entender de jeito nenhum. E é óbvio, né, que ele fez isso numa língua em que as pessoas da época falavam. No caso, os hebreus falam hebraico, foi dito em hebraico, mas depois isso foi sendo traduzido para as outras línguas. E até que, enfim, nós chegamos aqui na nossa. Imagina você ler o hebraico, que você lê da direita para a esquerda. E detalhe, na época não tinha as separações silábicas, né? E não tinha versículos, era tudo um texto só. É muito difícil de ler, irmãos. Depois, no terceiro século, os maçoretas colocaram as vogais, se não me falha a memória, são umas 16 vogais. Tá? Você imagina no grego a mesma coisa, é escrito da esquerda para a direita. Só que todas as letras eram maiúsculas. Olha que coisa louca para você ler isso. E detalhe, não tem separação silábica. Então imagina um texto assim, no princípio era o verbo estava com Deus, tudo junto. Fica complicado, né? Aí teve toda aquela parte de separação. Foi um trabalho difícil. Ou seja,
É um livro que foi escrito por mais de 40 homens, tá? E em anos completamente avessos um ao outro, e todos eles falam da mesma história de Jesus Cristo, tá? Que Deus renove sua vida, renove suas forças e te use para a glória dele. E lembre-se, se tudo estiver errado, no final, Deus vai colocar tudo no alvo que é para ele, para a honra e glória dele. Você pode andar por caminhos para lá, para cá, ir para o atalho, mas ele vai te colocar no caminho dele, ou para a glória eterna, ou para a perdição eterna. Ok? Amém.